Seja muito bem-vindo a esse canal, eu sou o Alisson Andrei, designer de personagens e quadrinista. E hoje eu vou analisar o design do Toy Story. What? Depois daquela grande onda do Shrek, eu decidi analisar o que mudou do Toy Story 1 para agora o 5. Então, se você ficou curioso para saber quais são as mudanças de cada design de personagens do Toy Story, vem comigo que depois da vinheta a gente vai para prancheta analisar. Vem! Primeira coisa que eu tenho aqui em mãos é essa lindeza desse render aqui, ó, dos dois personagens principais, o Woody e o Buzz. Agora do Toy Story 5 já, esse render já é do filme 5, tá? Dá pra ver aqui, ó, pela estrelinha e pela falta da estrela de xerife do Woody. E aqui, ó, o que me chama muita atenção destes renders aqui é porque parece que o Woody tá muito mais suavizado, né, cara? Se você pega um render do Toy Story 4 pro 5, já dá uma diferença na suavização dos olhos, do nariz, dessa bochechinha aqui. Parece que no 4 ainda faziam esta cavidade ocular um pouco mais profunda, tá? Mas o intuito aqui não é analisar do 4 pro 5, e sim do 1 e do 2 pro 5, porque a diferença é bem grande, né? O primeiro Toy Story foi lançado em 95 e agora nós temos aí o quinto Toy Story sendo lançado em 2026. E como eu quero analisar a Jessie também, eu trouxe aqui uma imagem dela. E o Toy Story 2, que é o primeiro filme onde a Jessie aparece, foi lançado em 99. Então é por isso que eu falei, vamos fazer uma análise do 1 e do 2 pro 5, tá? Então aqui, ó, o que eu vejo de coisa legal já no 5, tá, cara? Eu percebi que o design desses personagens aqui, do primeiro pro quinto, não muda muito. Muda alguns detalhezinhos, como mudança tecnológica, avanço tecnológico em questão de animação 3D. E aí fica muito técnico, eu não quero falar disso aqui, tá? Mais detalhes que eu posso falar para vocês de design mesmo, que é muito legal, é que no primeiro filme do Toy Story, as coisas eram muito mais lisas. E aqui no 5, a gente vê essas ranhuras aqui, ó. Dá pra ver que o plástico dele tem ranhuras, que é como se a gente estivesse pegando um brinquedo de verdade mesmo, a gente veria, tá? Olha aqui, ó. Tá vendo esse 3Dzinho aqui nessa parte roxa? Você vê que tem uns arranhados aqui, ó, que é do tempo, né? De brincar com esse brinquedo. Tem essas ranhuras do tempo aqui, né? Outra coisa que aparece no trailer, os adesivos dele, esses adesivos aqui, ó, até esse aqui não, mas os adesivos dele do braço e tudo mais estão meio soltando já as pontinhas, que é super natural de um brinquedo com tantos anos, né? Aí o Woody a gente vê coisas como a suavização da cara dele, né, da cavidade aqui dos olhos, a bochechinha também, a própria boca tá mais suave, né? E aí tem as brincadeiras do próprio tempo do filme, que é ele desbotando a nuca, né? A pintura da nuca dele, deixando ele careca. E aqui, ó, nós temos esse detalhe assim espetacular, que é do segundo filme, onde o Woody rasga o braço, né? E eles mantiveram essa costura artesanal que foi feita no brinquedo durante o filme, né? Então isso é muito legal. Mas tá, olha aqui, pega essa análise. Pega esse comparativo, na verdade, né? Se você pega uma imagem do filme 1 pro filme 5, olha isso, cara, olha a diferença. Olha como esse Woody aqui, esse Woody do filme 1, parecia muito mais quadrado do que este Woody do filme 5. Olha isso aqui, cara, nós temos muitas formas aqui no rosto dele, né? Esse nariz é pontudo, muito pontudo. Nós temos aqui uma bochecha que marca aqui, ó. Quase que as meninas vão entender melhor a parte de maquiagem, né? Quase que como eu tivesse errado essa maquiagem da bochecha aqui, né? E nesse Woody aqui, e não é só questão de iluminação, tá? É realmente mudança tecnológica. Esse Woody aqui tá muito mais suave, as bochechinhas dele, né? Eu arrisco dizer que a boca dele diminuiu, tá? Ele tinha uma boca muito maior no primeiro e no segundo filme,
do que para esse quinto filme aqui. A boca dele deu uma diminuída, tá? Sem contar a questão de iluminação e tudo mais, né? Porque aqui nós temos uma iluminação e aqui nós temos outra iluminação. Então, alguns pontos a gente precisa, claro, relevar, né? Mas um ponto muito interessante é que eu duvido que vocês notam o ponto mais interessante e é o ponto que traz mais humanidade para esses personagens. Quanto mais os filmes avançam, mais a gente acredita que eles estão vivos. Quando a gente desenha olho de personagem, normalmente a gente faz a bolinha branca do olho, que é aqui, ó. No Toy Story 5, ele tem a bolinha branca do olho, ó. E no Toy Story 1, olha aqui, ele não tem a bolinha branca do olho, cara. Olha aqui, olha a diferença. Olha a diferença. Ele não tem. Se a gente pega e coloca uma bolinha branca no olho dele aqui, ó, ele fica muito mais crível de ter vida, né? Mas eu acho que pela data do Toy Story 1 ser a primeira animação 3D, né? Tem todo um marco histórico e eles serem brinquedos, eu acho que a produção quis manter os olhos sem brilho realmente por ser um brinquedo, diferenciado dos humanos, né? Porém, agora, em 2026, já não tem mais por que isso. A gente sabe que eles são brinquedos, então nada melhor do que ter as bolinhas brancas. Olha a diferença desse Buzz Lightyear do primeiro pro quinto filme, né? Olha que loucura. Esse Buzz aqui do primeiro filme também, ó, não tem a bolinha branca que poderia ter, ó, vou fazer. Olha só. Cara, é bizarro, né? Só colocar a bolinha branca já melhora muito, né? Ele não tinha, então, a bolinha branca, eu vou tirar pra gente manter o comparativo. Parece que é muito feito de massinha, né? Olha a diferença dessa modelagem 3D para esse nariz e esse nariz, ó. Parece que é muito feito de massinha no primeiro filme. E aqui não, tá totalmente refinado. Então, para vocês que também estavam lá bravos com o redesign de Shrek, olha aqui, o Toy Story também teve leve redesign, né? Claro, lá no Shrek eles fizeram um redesign muito radical, né? E no Toy Story não, o Toy Story é um redesign só que bem mais leve, né? Olha aqui, ó, acabei de notar outra coisa, ó, o botãozinho muda, ó. O botãozinho dos primeiros filmes são bem mais retos. E aqui não, aqui a gente já vê que é um botãozinho com aqueles peroladinhos, né, mais redondinho, né? Enfim, a cara desse Buzz, ela muda também, tá? No primeiro filme ele quase não tem testa, e aqui ele já tem uma testinha, né? O que dá menos estranheza, né? Porque eles estão tentando chegar a esses personagens quase que como se fossem humanos, para trazer identificação, para não causar estranheza no telespectador, no caso, né? E aqui não, aqui era muito mais brinquedão mesmo, né? Uma coisa bem cartunesca mesmo, que a sobrancelha tá no topo da cabeça. Os olhos do Buzz diminuíram bem, olha o tamanho desse olho, cara. E olha o tamanho desse. Ele ainda tem o olho grande, mas diminuiu bastante o olho dele, né? Ele ficou até mais bonitinho, né? Esse Buzz aqui era estranho. Eu lembro que quando eu assistia o primeiro Toy Story, eu não gostava do Buzz, eu achava ele estranho. E nesse quinto aqui, ele já tá bem bonitinho, né, cara? Tá bem legalzinho. Eu acho que a boquinha dele também diminuiu, tá? Eles conseguiram entender como fazer essa boquinha com o tempo, né? Claro, eles são mestres em design de personagens, né, cara? Então, eles conseguiram resolver essa boquinha de sorrisinho que ele tem, né? Que no primeiro era estranhíssimo. Se você pega umas imagens do Buzz sorrindo no primeiro filme, é meio muito bizarro. Se você pega o Buzz em pose de brinquedo, que ele fica com as mãozinhas na cintura aqui, o olho dele parece que fica um olho para cada lado, assim, olhando para cada lado, então é bem estranho. Se você assiste o primeiro Toy Story também, você nota que tem algumas cenas onde parece que um olho pisca adiantado do outro, então eles piscam meio assim, né? E a íris deles também não é reta, é para fora. Várias situações ali que causam um leve estranhamento, né? E o que faz esses personagens agora serem melhores desenhados, né? O que eu acredito aqui, tá? Mas aí é um achismo meu do que eu uso e do que eu vejo como designer de personagens. Esses olhos aqui, eles não são retos, tá? E eu acho que no primeiro filme eles quiseram deixar reto.
os dois olhando para frente assim, ó, reto. E esse design aqui do 5, ele é levemente para dentro, porque quando você joga levemente para dentro, ele fica com um olhar mais simpático, mais humano, mais meigo, né? E quando você joga reto, dependendo da angulação da câmera que você está fazendo aquele filme, né, o olho tende a soltar para fora. Eu uso isso para personagens das minhas tirinhas também, funciona super bem. Eu acredito que eles tenham feito isso, tá? Essa regulação aí, tá? E claro, olha o que eu disse aqui anteriormente. Olha aqui, repara aqui na parte verde do Buzz, cara. No primeiro filme é bem lisão, ó. Parece que não tem profundidade nesses botões aqui, ó. E aqui você já vê, ó, deixa eu mostrar essa aqui, ó. Você vê a profundidade dos botões, você vê toda essa parte aqui essa parte 3D mesmo da couraça do uniforme dele de astronauta, né? Você vê, que eu já comentei, né? As ranhuras do plástico, né? Então é uma coisa bem legal essa atualização de design que tem no Toy Story filme a filme. Agora aqui, ó, eu tenho uma comparação que até fizeram no Reddit, isso aqui, ó. Eles pegaram um render do Woody do filme, eu acho que isso aqui é Toy Story 2 ou 3, tá? E colocaram lado a lado, na mesma pose, o render do 5, tá? Olha aqui, vai falar que não mudou. Você que criticou aí os designs do Shrek novo, vai dizer que não mudou. Mudou, cara. Se a gente colocar um em cima do outro, a gente vai ver que mudou. Inclusive eu vou fazer isso, pra não ficar dúvida. Isso é o 5 e isso é o 2 ou 3, tá? Olha isso, olha isso, olha isso. Olha como muda, olha como muda. E não é só porque mudou a posição não, tá? Que tá levemente diferente. Mas olha como muda. Consegue ver? Consegue ver? Olha aqui a questão da profundidade do globo ocular que eu falei. Isso aqui é o antigo. Parecia que o olho dele era bem mais profundo, ó. E olha no novo. Olha aí. Legal, né? Show de bola, né? A boca. Essa boca aqui, cara, do antigo, uma bocaura imensa, né? E aí a gente tem esta boquita mais suave, né? Tem um movimento mais suave, né? Eu acho que porque eles diminuíram a boca, o queixo aumentou. Olha aí, ó. Vamos de novo? Ó. O queixo aumentou. Agora ele tem um imenso de um queixo, né? Olha isso. Ai, bizarro. Peraí. Vamos ver aqui, ó. A movimentação, ó. Olha a movimentação. Muito mais dura a movimentação do antigo, né? Bem mais dura, ó. Dá pra ver pelo xadrezinho da roupa, né? E aqui não, ó. Bem mais fluida, né? Mas eu gosto muito desse design, cara. Eu gosto muito dessas atualizações que eles fazem no design do Toy Story, cara. Fica muito bonito. Olha isso, cara. Muito bonito. Agora a Jessie, cara, olha isso. A Jessie também é uma que mudou bastante e eu tava achando que não tava mudando muito. Mas, ó, o olho dela é o ponto principal. E olha o que eu falei lá do Shrek. Eles mudaram o olho como ponto principal, assim, mudaram o olho. E isso fez com que a galera ficasse ensandecida de raiva, porque não é o meu Shrek, não é mais, não sei o que tem, caiu no Vale da Estranheza e tal. Olha isso, a Jessie mudou o olho também, e ninguém falou nada, olha aí, ó. Esse olhinho aqui, ó, ele é muito mais puxado. Parece que ela tinha um olhinho mais assim, ó, né? Aqui não, ó, aqui é mais redondão mesmo, olha isso. Olha aí a diferença de curvatura de um olho para o outro. Olha aí, vou até dar um zoom para vocês verem. Olha a diferença de curvatura de um olho para o outro. Da mesma forma como aconteceu com o Woody e com o Buzz, o design da Jessie ficou muito mais bonito, né? Nós temos aqui também a questão postura da personagem, também ficou muito melhor resolvido. O formatinho dela aqui, ó, porque aqui antes parecia que ela era menos resolvida, né, ó, né? Tinha muito enchimento amarrado. E olha isso aqui agora. Dá para entender que ela ainda é de pano, tá? Mas a silhueta dessa personagem tá
espetacularmente melhor resolvido. Olha que coisa linda, cara. Espetacular. Lindo. Parece que o cabelinho dela é realmente de tecido, aqui não parecia, né? A boquinha dela também, ó. Aqui, ó, essa Jessie aqui de 99 é uma Jessie... Deixa eu dar um zoom. Essa Jessie aqui de 99 é uma Jessie que quase não tem queixo, porque a boca dela já vem aqui, ó, né? E agora, se eu jogar essa brincadeira ali na outra Jessie, você vai ver. Ó, ó. Você vai ver, ó. Eles não mudaram o formato do rosto, mas o que eles fizeram? Eles pegaram os elementos do rosto e jogaram para cima. Olha isso. Olha isso. Jogaram para cima, o olho dela, eles simplesmente modificaram para deixar mais simpático, ó. Deixaram mais redondão e a sobrancelha foi lá para cima. Agora vamos fazer o efeito ao contrário, ó. Eu pego isso aqui e jogo lá na Jessie antiga, ó. Olha a diferença. Daí a diferença. Legal, né? Olha esse end do Toy Story 1 para esse end do Toy Story 4. Não é do 4, é do 3. Do Toy Story 3. Pelo amor de Deus, olha isso, cara. Que é isso aqui, velho? Parece um alienígena quase, cara. Mas tudo bem, tudo bem. É um filme de 99, eu cresci com esse end. Mas ele é tão bizarro que quando eu assisti o Toy Story 3, depois de muitos anos em hiato, eu olhei esse aqui e me deu estranheza, igual do Shrek. E eu fiquei assim, ó, cara, não é possível. Parece que eles simplesmente mudaram o ator, né? E eu fico muito curioso para saber como que seria o Sid do primeiro Toy Story, né? Eu ainda não assisti o Toy Story 5, não sei o que acontece, né? Mas eu queria muito que em algum momento aparecesse o Sid de novo, já, né? Um jovem adulto e tudo mais, só pra gente ver essa atualização de personagem, que como ele ficaria, né? Fico muito curioso. E aí, de quebra aqui, para finalizar a nossa análise do design do Toy Story, eu tenho uma imagem aqui que eu achei no Reddit também, que ela é linda em comparação com a maioria dos personagens do filme que eles estrearam para os filmes mais atuais, né? 4 ou 5 ali. Olha isso, cara, olha esse Buzz. Olha a diferença, olha, cara, isso aqui é muito bizarro pra mim, cara. Muito bizarro, muito bizarro. E olha, a textura disso aqui é lindo, cara, olha isso aqui. Dá pra ver todas as ranhurinhas aqui, as ranhurinhas aqui, nossa, bonitíssimo demais. Ó o Woody, ó o Woody. O Woody é o que mais pega sem a bolinha branca do olho, né, cara? Dá vontade de fazer isso aqui ó, toda vez que eu vejo ele. No Buzz também, ó. Fica muito mais legal, né? A Beth era bizarra, né, cara? Olha isso aqui. Olha esse design estranho, cara. E aqui ela tá muito legal, muito legal. Não tô nem falando do posicionamento de personalidade, não, que eles fizeram, que antes era só uma personagem secundária, que era a princesinha ali, a camponesa e tal, né? Pra uma personagem totalmente protagonista da história dela e tudo mais. Não tô falando disso, tô falando só do design mesmo, tá? Olha aqui, ó, outros personagens que eu gosto muito, o Slink. Olha a orelhinha dele que dá pra ver que é de couro, e aqui não dá, né? Aqui parecia uma camurça, uma camurça quando você esfrega muito assim. Eu tinha um sapato do camurça quando era criança, era ridículo, era dessa cor da orelha do Slink, ridículo. E ele ficou exatamente com esses negócios brancos assim, de tanto esfregar ele. E aqui já é um couro, né? Um negócio mais bonito. Olha aqui a textura desse brinquedo de plástico, tem todas as marquinhas aqui, ó, nossa, lindo demais, cara. Essas ranhurinhas, né, do plástico dele, né, para simular uma batata mesmo. E se você vê um brinquedo desse, é muito próximo, então você vê as ranhurinhas no plástico ali mesmo. Então, aqui, ó, aqui já tinha as ranhurinhas, né? Mas olha essa iluminação e olha esse aqui, ó, principalmente, ó, as ranhuras do chapéu, aqui tá liso, né? O bala no alvo, né, que tem toda essa textura, né, desse tecido que tem esse desenho aqui, eu não sei que tipo de tecido é esse, que ficou muito bonito, né, cara? Esse cabelinho dele aqui, ó, que é feito, esse sim eu acho que é feito de uma espécie de camurça, né? Porque ele tem esses pelinhos que soltam aqui na bordinha, né? E aí esse aqui era muito mais chapado, né? Ele chapado que eu digo, ele era sem textura, tá? Não confundir
as situações aqui. O Rex também tem a questão da iluminação do olho, aqui tem iluminação no olho do Rex, e aqui não tinha, ó, se você pega e faz assim, fica melhor, né? Do Rex, deixa eu notar aqui, o Rex realmente ele teve ele já tinha muito detalhezinho, né, das escaminhas do dinossauro, mas você consegue perceber aqui muito diferente daqui, né? Aqui parece muito mais liso mesmo, e aqui não, ó, aqui você consegue perceber que foi como se tivesse impresso em plástico mesmo, né? Olha aí, ó, um cachorro, um personagem que não é brinquedo, né? Que é um animal mesmo. A diferença do filme 2, onde ele aparece, pro 4, onde é a última vez que ele aparece, né? Olha esses pelos, né, cara? Olha a realidade desses pelos para esse aqui, ó. Nem tem pelo quase, é quase que um desenho 2D. A casa, olha a diferença da casa. Olha que legal, cara. Nossa, espetacular. E aqui uma zoeira, né, do Garfield, mas enfim. E aí, o que você achou dessa análise de personagens, dos personagens do Toy Story? Se você gostou, comenta aqui e pede uma análise de um filme que você gosta. Pode ser live action também, porque eu tô pensando em fazer uma análise desse novo uniforme do Homem-Aranha, cara, que tá legal demais também. Então deixa aqui a sua sugestão. Não esquece de se inscrever no canal, o canal tá crescendo, estamos aí querendo bater 500 inscritos, então se inscreve, manda para todo mundo se inscrever, beleza? Assiste tudo o vídeo, manda pros outros, tá? Eu tô postando shorts lá também, que tá tendo uma repercussão bem legal. E eu tô deixando aqui no card o vídeo de análise do Shrek que eu fiz explicando sobre por que o redesign desses personagens está causando estranhamento nas pessoas. Então me segue aí para você continuar recebendo os vídeos, beleza? Tá chegando na minha hora. Tchau!